Tal como já referi, foi uma bênção poder ter estado na Madeira e várias pessoas, inclusive a Sara, disseram-nos para nós podermos fazer uma levada. E foi isso que nós fizemos. Procuramos uma levada, um caminho, que ao todo eram cerca de 7 km, 3,5 km para um sítio e depois 3,5 km no seu regresso. Avisaram-nos que era um caminho um bocadinho complicado, mas que valeria a pena pela beleza que nós íamos ver. Mas que era um caminho que não estava muito bem sinalizado. E assim que nós lá chegámos, eu tentei seguir as orientações que me deram e no início daquela caminhada pareceu que nós estávamos no caminho errado. Inclusive alguém da minha família disse: é melhor voltarmos para trás porque não é este o caminho, este caminho é assim um bocado estranho. Mas continuamos, fomos em frente. E muitas vezes nesse caminho era perigoso, porque era mesmo muito estreito. Eu tinha que segurar no Gabriel, normalmente ele ia à frente, eu segurava no Gabriel, porque bastava ele colocar o pé um bocadinho fora do sítio e caía lá abaixo. Então era estreito, era perigoso, e de vez em quando nós íamos ter alguns vislumbros daquilo que podíamos ver no final, e então aquilo motivava-nos para aquilo que nos estava reservado, a beleza final. E pela graça de Deus parámos algumas vezes, o caminho foi difícil de ser feito, mas conseguimos ver. E assim que conseguimos ver aquela beleza, aquela cascata final, dissemos: valeu a pena termos percorrido 3,5 km, para quem sabe, como eu, 3,5 km para mim já equivale assim, a alguma dureza, mas valeu a pena ter feito aquele caminho. E à medida que nós íamos fazendo aquele caminho, então eu ia dando as lições aos meus filhos e ia dizendo: estão a ver, o caminho é estreito, às vezes é perigoso, vamos tendo vislumbres daquilo que nos está reservado para o fim, para podermos ter força para chegar, para pensarmos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Às tantas o Samuel vira-se para mim e diz: pai, tu és mesmo pastor, não é? Mas é isto que aconteceu também com homens no livro de Números, que tiveram um vislumbre daquilo que estava reservado para as suas vidas. Tiveram problemas, o caminho é estreito, de facto, mas eles quiseram continuar, quiseram persistir por causa daquilo que lhes estava resguardado. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Números 14. Números 14. Este livro foi escrito no último ano de vida de Moisés, sensivelmente no ano 1405 a.C. É um livro onde há muita tragédia, mas também há muita esperança. E a Bíblia é um livro incrível, porque quando aponta à tragédia, aponta à esperança. Quando aponta à condenação, aponta à redenção. Então, apesar do pecado cometido, Deus os perdoou, abençoou e capacitou. O povo de Israel estava assim no deserto, em direção à terra prometida, Canaã. E este livro relata os últimos 20 anos dos 40 anos que aquele povo esteve no deserto. Relembrar que o povo de Deus tinha estado muitos anos a sofrer opressão no Egito. O texto bíblico, inclusive, chega a dizer que eles foram esmagados pelo peso do trabalho duro que eram obrigados a realizar no Egito. Deus, na sua graça, Deus, na sua maravilhosa graça, ouviu-os e delineou um plano para libertá-los dessa servidão, tendo-lhes prometido um lugar onde haveria abundância de tudo, um lugar bonito. No entanto, havia um deserto a separar o Egito de Canaã, e a dado momento da travessia, Moisés, o homem que Deus escolhera para liderar o povo durante aquela jornada, enviou 12 espias para observar a terra prometida. Um de cada tribo, para trazer dessa forma um relatório. 10 dos 12 espias não disseram coisas agradáveis devido ao medo que sentiram. Perceberam que o caminho era estreito, perceberam as dificuldades que poderiam encontrar e disseram: não vale a pena nós continuarmos a percorrer este caminho.
Olharam assim, dessa forma, mais para as dificuldades do que para aquilo que Deus tinha conquistado já para eles. Em vez de dizerem então, eis-me aqui, Senhor, preferiram olhar para os riscos da tarefa que Deus lhes tinha confiado. Entretanto, há alguém que tem uma reação completamente diferente. Caleb levanta-se e insurge contra o discurso que estava a ser de plena derrota dos seus companheiros. Caleb estava confiante na vitória que Deus lhes tinha dado e afirmou que deviam ir até a Canaã e tomar posse daquilo que Deus tinha para as suas vidas. Ou seja, a conquista dar-se-ia apenas porque Deus houvera dito. Não porque o povo era bom, mas porque se Deus disse, se Deus prometeu, Deus iria cumprir. Os homens que acompanharam Caleb e Josué, os únicos dois que não desanimaram perante as dificuldades, opuseram-se firmemente a este relatório de dois otimistas ao avanço. E é neste ambiente então que surge este texto em Números 14. O tema da mensagem de hoje é olhos que veem, coração que sente. Então, Números 14, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: durante toda a noite o povo inteiro gritou e chorou. Todos protestavam contra Moisés e contra Arão, dizendo: oxalá tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Então, nestes versículos, vemos que perante o relato pessimista dos 10 espias, os israelitas começaram a murmurar imediatamente, ao ponto de desejarem voltar para o Egito. 10 espias disseram: não, a tarefa é muito grande. Há lá gigantes, vai ser difícil nós conquistarmos aquilo. Então o povo começou a murmurar e dizer: se calhar é melhor nós voltarmos para o Egito. Esqueceram-se rapidamente dos maus tratos do Egito e do trabalho duro que foram forçados a fazer. Mas é o problema, muitas vezes, da nossa memória, a qual nos trai. Achamos sempre, estou agora a generalizar, que o tempo em que vivemos no passado é sempre melhor do que aquele que estamos a viver no presente ou aquele que Deus tem guardado para nós no futuro. Esqueceram-se, então, dos pedidos que fizeram a Deus para Deus libertá-los daquela opressão. A memória do povo foi curta, porque em vez de mostrarem gratidão, eles investiram o seu tempo em murmuração. Então, onde há murmuração, e vemos isso constantemente na Bíblia, onde há murmuração, não há gratidão. Por outras palavras, então o povo estava a dizer que queria viver sem ele e que o seu reinado não era bom. Até porque quando nós pedimos a Deus para realizar os nossos desejos, sem submetermos os nossos desejos à sua vontade, na verdade nós estamos a dizer que a minha bondade, a minha providência é muito melhor do que aquela que Deus tem resguardada ou guardada para nós. Então, por que razão o povo queria viver sem Deus? Vamos ver o versículo 3. Por que é que o Senhor nos conduziu para essa terra? É para sermos mortos à espada e as nossas mulheres e filhos serem levados como despojos de guerra? Não seria melhor para nós se voltássemos para o Egito? Então o povo revelava aqui uma tremenda falta de confiança em Deus. Eles não estavam dispostos, Números 14, versículo 3, eles não estavam dispostos a lutarem para cumprirem a chamada de Deus. E é nos momentos de grande dificuldade que nós mostramos quem somos. É precisamente nos momentos em que as dificuldades chegam até à nossa vida que nós mostramos a quem pertencemos, em quem confiamos. Ao sermos esmagados pelos problemas desta vida, nós, na verdade, exalamos o perfume daquele que nos conquistou. É nestas alturas que evidenciamos o entendimento que temos da nossa posição face ao soberano e o tipo de relacionamento que nós desejamos ter com ele. É quando as dificuldades surgem, é quando o sofrimento acontece na nossa vida que nós mostramos que, se de facto temos um relacionamento com Cristo. À semelhança, então, do povo de Israel, nós nem sempre confiamos plenamente em Deus em todas as áreas da nossa vida. Vamos ver o versículo 4. E diziam uns para os outros: vamos arranjar um chefe. Vamos arranjar um chefe e voltemos para o Egito. Então o povo passou a desejar a ser guiado por homens e não por Deus.
O facto de dizerem, vamos arranjar um chefe, Deus talvez não seja bom chefe. Nós precisamos de alguém humano. Precisamos de eleger alguém que nos leve para o passado, porque o passado é que era bom. Mais uma vez, a memória trai-nos a fazer achar que o passado é melhor do que aquilo que nós estamos a viver no presente. Este povo era injusto. Porquê? Porque Deus também já lhes tinha mostrado o seu grande poder. Deus já tinha realizado vários milagres. Quando? Quando tinha aberto o mar vermelho para eles passarem. Quando lhes tinha providenciado alimento, o maná dos céus. Tinha suprido todas as suas necessidades. E mesmo assim o povo tinha a ousadia de, com esta afirmação, estar a rejeitar a Deus nas suas vidas. Basicamente eles estavam a dizer o quê? Nós não confiamos em ti, por isso queremos ser guiados por outro. Talvez tu, Deus, não saibas ser Deus. Será que nós muitas vezes também não somos assim como este povo de Israel? Quando desanimamos, quando vemos tudo difícil na nossa vida, um caminho estreito, às vezes temos que carregar com os outros quando já é difícil nós caminharmos sozinhos. Mesmo com os vislumbres, quando eu ia tendo lá na levada daquilo que estava reservado ou daquilo que está reservado para nós no fim. Deus age na nossa vida, mostra o seu grande amor, cuida de nós de uma forma extraordinária e nós muitas vezes ainda duvidamos do seu poder apenas porque as circunstâncias da nossa vida não acontecem como nós pretendemos. Precisamos de ter cuidado. Versículo 6 a 9. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefuné, que tinham tomado parte na exploração do país, rasgaram as suas roupas, em sinal de indignação, e disseram à comunidade dos israelitas: a terra que percorremos e exploramos é muitíssimo boa, e nela corre leite e mel. O Senhor há de ser bom para conosco, e há de conduzir-nos até essa terra, e dar-nos-la em propriedade. Não se revoltem contra o Senhor, e não tenham medo dessa gente. Havemos de os derrotar facilmente. Não têm quem os proteja. Então Josué e Caleb afirmaram aquilo que tinham dito anteriormente. A terra que Deus lhe prometera era muito boa, não só porque Deus disse, mas porque eles tinham tido a visão da terra. Josué e Caleb eram a favor de se avançar para Canaã, pois criam firmemente que era Deus que lhes estava a dar aquela terra maravilhosa. Não era só porque era boa, mas porque Deus estava a dar-lhes aquela terra. Além de acreditarem nisso, eles mostraram essas evidências ao povo de Israel. Testemunharam ao povo as suas crenças em Deus, mesmo sabendo dos riscos que podiam correr. E isto é algo muito importante para os dias de hoje. Saber que nós, ao percorrermos o caminho que Deus tem guardado para nós, nós vamos ter dificuldades. Ainda ontem dizia o pastor da Igreja Batista do Funchal, pastor Zé Carlos, que a teologia da prosperidade está a cair. Porquê? Porque as pessoas abriram os seus olhos e perceberam que a prosperidade normalmente só acontece aos líderes. O povo cada vez fica mais pobre e os líderes cada vez ficam mais ricos. Então o povo começa a desacreditar. E hoje em dia está-se a substituir a teologia da prosperidade pela teologia do coaching. Tu vais conseguir. E com essas frases todas motivacionais. Quase que parece aquelas ações de formação que eu tinha tido numa companhia de seguros. As palavras são exatamente as mesmas. Não há grande diferença. Não tem nada da palavra do Senhor, ou então se tem, são versículos retirados do seu contexto apenas para darem injeção de força às pessoas, e quando o sofrimento chegar até às suas vidas, o que é que vai acontecer? Elas não sabem lidar com o sofrimento. É o que estava a acontecer com este povo. O povo não sabia lidar com o sofrimento. E nós muitas vezes ainda não sabemos lidar com o sofrimento. Porque na verdade, se nós pensarmos bem, sim, também nas nossas alegrias, nas coisas boas que acontecem na nossa vida, nós também devemos glorificar a Deus. Mas Cristo, precisamos de Cristo? Sim, precisamos. Mas quando tudo nos vai bem, ok, tudo bem. Agora, quando o sofrimento chega até nós, como é que nós lidamos com o sofrimento que nos acontece? Como é que será que o povo reagiu então a estas palavras de confiança em Deus que Josué e Caleb disseram? Versículo 10.
Reparem, como às vezes nós temos as palavras certas, dizemos aquilo que a Bíblia diz e vamos ver como, por vezes, o povo pode ter reações totalmente contrárias. Versículo 10. Todo o povo já os falava em apedrejar até à morte. Mas o Senhor apareceu na tenda do encontro, mostrando a todos os israelitas o seu maravilhoso poder. Reparem, todo o povo já falava em apedrejá-los. Mas o Senhor apareceu na tenda do encontro, mostrando a todos os israelitas o seu maravilhoso poder. Se nós aqui pregássemos a teologia do coaching, nós diríamos assim: quando estivermos às portas de sermos apedrejados pelo mundo, o Senhor aparece no tempo oportuno para nos livrar dessas mesmas pedras e para nos dar a vitória. Só que depois havia aquele irmão um bocadinho com mais conhecimento bíblico e dizia assim: então e Estevão, pastor? Não teve a fé? Ele estava a testemunhar de Deus e foi apedrejado até à morte. Então, vi que quando nós retiramos o texto do seu contexto, nós podemos dizer aquilo que queremos, mas depois já não sabemos ver em termos holísticos, já não sabemos analisar a Bíblia no seu conjunto. Então, o que nós vemos aqui é que o povo preferiu dar ouvidos aos outros 10 espias e revoltou-se dessa forma com Josué e Caleb. Deus interveio neste caso e não permitiu que tal acontecesse. Porquê? Porque simplesmente não era o seu plano. Mas porquê que não era o seu plano? Ao longo da história nós podemos perceber, mas quem somos nós para interpretar os planos de Deus? O livro de Jó. Quem és tu, ó homem? Quando eu criei todas as coisas, Deus a dizer, quando eu criei todas as coisas, onde é que tu estavas? Então quem és tu para decifrar os planos de Deus? Então, este não era o plano de Deus. E ninguém pode fazer nada aos seus filhos, aos filhos de Deus, sem a sua autorização. E às vezes, Deus dá autorização, de facto, para que alguém nos possa mesmo fazer mal. Versículo 11. E falou com Moisés: até quando este povo vai continuar a desprezar-me? Quando é que vai deixar de duvidar de mim, apesar de todos os sinais que lhe mostrei para poder confiar no meu poder? Então vemos a indignação de Deus perante a postura do povo a quem ele livrara do jugo da servidão do Egito. Deus tinha enviado sinais claros de que ia cumprir as suas promessas. E o povo, face às dificuldades, face aos obstáculos, face ao sofrimento, duvidou da bondade e da graça de Deus. Tal como eu disse, ao fazermos o caminho, assim que percebemos que o caminho tinha dificuldade, aquilo que nos passou imediatamente pela cabeça foi: vamos desistir, vamos voltar para trás. Talvez não seja este o caminho. Percebemos também neste texto que a dúvida e a murmuração existente na nossa vida revela sempre uma profunda insatisfação para com aquilo que Deus tem para nós. Quando nós murmuramos, quando nós olhamos para aquilo que acontece na vida das outras pessoas e começamos a desejar aquilo que os outros têm, nós, na verdade, estamos a dizer ao Senhor: Senhor, eu não estou satisfeito contigo. Eu seria melhor Deus na minha vida do que tu. Versículo 12. E falou com Moisés: até quando este povo vai continuar a desprezar-me? Quando é que vai deixar de duvidar de mim, apesar de todos os sinais que lhe mostrei para poder confiar no meu poder? Até quando? O Senhor deseja então que o seu povo se arrependa. Deus não se compadece com a incredulidade, porque a incredulidade é a mais pura e clara rebelião contra Deus. E quando há incredulidade para com Deus, é porque há uma credulidade no indivíduo ou alguém que não Deus. E nesse sentido nós também podemos ver aqui até quando este povo vai continuar a desprezar-me. Mais uma vez que se Deus fala da condenação, também mostra o caminho contrário. A redenção, o arrependimento. Versículo 13 a 17. Alguém pode ler versículo 13 a 17? Se faz favor. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão. Com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores desta terra que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que de cara a cara, ó Senhor, lhes apareces,
que tua nuvem está sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como um só homem, as gentes, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente. E visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Está aqui. Obrigado. Então Moisés, o líder paciente de Israel, intercedeu pelo povo que Deus lhe houvera confiado. E esta, de facto, é uma das tarefas que aqueles que guiam o povo de Deus têm que fazer. Orar pelo seu povo. Moisés usou o meio pelo qual Deus faz as coisas acontecerem. A oração. E nós precisamos de ter a ousadia de pedir ao Senhor que mostre o seu poder e que nos ajude nos momentos mais difíceis da nossa vida. Qual é a nossa ligação com a oração? Qual tem sido? Acreditamos que Deus age através da oração? Qual foi a última experiência que nós tivemos na nossa vida em que nós oramos e vimos o poder de Deus a atuar? E muitas vezes nem são as circunstâncias a mudarem, é o nosso coração a mudar. Porque a oração, resumidamente, muitas das vezes a oração, Sproul dizia muito isso, não é para mudar a Deus, é para mudar a nossa vida, não é? Então muitas vezes nós oramos e na verdade não são as circunstâncias que mudam, o nosso coração é que vai mudando perante as circunstâncias e vamos aceitando aquilo que Deus tem. Mas qual foi a última vez em que nós orámos e vimos o poder de Deus a agir? Quando foi a última vez que nós dobrámos os nossos joelhos, pedimos ao Senhor para que Ele derramasse a sua bênção, que Ele ajudasse, que Ele nos desse força, que Ele nos mostrasse o caminho? Quando foi a última vez que nós tivemos essa experiência de oração? Não no sentido de exigência, mas no sentido da necessidade da sua ação na nossa vida, sempre com espírito de gratidão. Experimentem. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aqueles que nele confiam. Orem, clamem ao Senhor. O diabo muitas vezes retira-nos esse desejo de orar e mostra-nos que não vale a pena. Que não vale a pena. As coisas vão seguir o seu rumo natural. Não vale a pena. Não, nós oramos porque acreditamos que Deus intervém na história. Versículo 18 e 19. Ó Senhor, paciente e bondoso, reparem Moisés, tu perdoas culpas e crimes, mas não deixes sem castigo o culpado e castigas filhos, netos e bisnetos pela culpa dos pais. Perdoa, por favor, as culpas deste povo, pela tua imensa bondade, como lhe tens perdoado, desde que saiu do Egito até hoje. Então Moisés reconhece o pecado e pede ao Senhor perdão pela infidelidade do seu povo. Por aqueles que se arrependem do seu pecado, Deus age, Deus trabalha, Deus manifesta o seu poder. Versículo 20 a 24. Alguém pode ler? Mateus 20 a 24. Tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra é gratuito. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Obrigado. Foi até o 24. Obrigado. Deus abençoa aqueles que lhe são fiéis. Não no sentido do livramento de algum problema, mas através da sua presença nas suas vidas, ou nas nossas vidas. Pensemos, qual é o maior problema que nós neste momento estamos a viver? Cada um de nós. Qual é o maior problema? A ausência da mulher e da filha já há algum tempo.
Qual é o problema que nós agora temos maior na nossa vida? Será que não, preferíamos que Deus nos livrasse apenas? Dissesse, tudo está resolvido, mas agora tu continuas com a tua vida e eu faço a minha vida, Deus, se é que Ele podia ser isso. Ou então Deus dizia-nos apenas, eu estarei contigo por onde quer que tu andares. O que é que nós preferíamos? Que Deus nos livrasse? Ou que Deus dissesse assim, eu estarei contigo por onde quer que tu andares? Muitas vezes sejamos sinceros, não é? Deus livra-me e depois, olha, cada um vai à sua vida, mas isto é tão forte que eu não estou a aguentar esta dor. Mas precisamos de ser como o salmista em que diz, para Deus estar com ele, o Senhor é o meu pastor, que nada me faltará, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O estás comigo é muito mais poderoso do que qualquer problema que nós tenhamos possa ser-nos retirado. A presença de Deus é mais eficaz do que ter uma vida calma nesta terra. Todos aqueles então que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb tiveram o privilégio de entrar e habitar na terra prometida. Reparem, de todo aquele povo, apenas Josué e Caleb foram até a terra prometida. Nem Moisés. Moisés estará no céu, obviamente, mas não viu. Aliás, ele contemplou de longe a terra prometida, mas ele não entrou na terra prometida. Nós sabemos as razões. Se as entendemos, deixamos isso com Deus. A minha mente não consegue entender, mas Deus sabe todas as coisas. Josué e Caleb, então, mantiveram-se fiéis ao Senhor, quer nos bons, quer nos momentos mais difíceis. Falharam, pecaram, é óbvio que sim, mas pediram perdão. E é isso que Deus também quer que cada um de nós faça. Versículo 27. Até quando vai este povo rebelde continuar a protestar contra mim? Estou farto de os ouvir. Reparem o que Deus... Estou farto de os ouvir a protestar contra mim. Deus então não se agrada dos protestos do seu povo. O povo de Israel estava sempre a murmurar contra Deus. Não era melhor os tempos do passado? Não era melhor, Senhor, ter outro tipo de vida? Não é melhor ser como os outros povos? Não é melhor ser como? Isto é ingratidão. Eles não questionavam a Deus, mas protestavam contra Ele. Qual a diferença? Quando nós questionamos, revelamos interesse em saber mais acerca da sua vontade. Porém, quando protestamos, nós mostramos que duvidamos de Deus. Versículo 28. Vai, pois, dizer-lhes da minha parte, é tão certo como eu ser o Senhor, que vou tratar-vos de acordo com as palavras que tenho ouvido. Deus agiu conforme as respostas do seu povo à sua graça. Todas as ações do povo de Israel tiveram as suas consequências. Sofreram então as consequências de não terem ouvido a voz de Deus. Por isso não alcançaram a terra que Deus lhe prometera e morreram no deserto. No versículo 39 vemos que ao tornarem conhecimento da sua sentença, eles entristeceram-se. Contudo, era preciso algo mais do que a tristeza, porque a tristeza não é sinal de arrependimento. Sinal de arrependimento, e Deus já tinha mostrado isso, é que sinal de arrependimento é sinal de quem muda. De pouco vale dizer, eu estou triste com aquilo que fiz. Desculpa, e depois continuarmos a fazer as mesmas coisas. Podemos até continuar, mas o arrependimento é aquele que gera mudança. É aquele que gera luta. Às vezes a mudança só vem quando o Senhor nos chamar. A mudança total. Mas todo o arrependimento gera luta. E nós precisamos de saber disso. Versículo 29 a 30.
Os vossos cadáveres cairão neste deserto, e todos aqueles que no recenseamento tinham mais de 20 anos e que protestaram contra mim não entrarão na terra na qual jurei que havia de estabelecer-vos. Só Caleb, filho de Jufné, e Josué, filho de Num, é que hão de lá entrar. Josué e Caleb, naquele caminho tortuoso, viram a graça, contemplaram e confiaram. O medo não os paralisou, nem quiseram voltar para trás, queriam ir para a frente. Queriam avançar porque estavam convictos então de que estavam a fazer apenas aquilo que Deus lhes tinha chamado a fazer. Confiaram em Deus de todo o seu coração, emoção. Confiaram de toda a sua alma, razão e com todas as suas forças, com tudo aquilo que tinham. Josué e Caleb não desenharam, aliás, o plano e depois pediram a bênção de Deus. Pediram sim ao Senhor que manifestasse o seu caminho e aí pediram a sua bênção. Versículo 43 a 45. Vão encontrar pela frente os amalecitas e os cananeus e caíram mortos à espada. Afastaram-se do Senhor e por isso o Senhor não está do vosso lado. Mas eles teimaram em subir ao cimo do monte, apesar da arca da aliança do Senhor e Moisés terem ficado no acampamento. Os amalecitas e os cananeus desceram da região montanhosa onde habitavam e perseguiram os israelitas até Orna. Então o povo avançou sem Deus. E mais uma vez entendemos aqui que a tristeza não produziu arrependimento. E de facto o inevitável aconteceu. Os israelitas optaram por não obedecer a Deus e deixaram de contar com a sua proteção. Ficaram vulneráveis aos ataques do inimigo e foram mortos. Josué e Caleb perceberam que o deserto seria apenas uma passagem para a outra margem. Nós, nesta terra, estamos aqui de passagem para a outra margem. Estamos a aguardar a nossa Canaã. Estamos a aguardar o céu. Perceberam que a libertação que tiveram do Egito seria o suficiente para darem a sua vida com toda a confiança, porque sabiam que Deus lhes tinha enviado e para onde iam. Nesta história nós aprendemos 4 lições, pelo menos 4 lições importantes para nós. Primeira lição. Este texto aponta-nos a Cristo, porque nós em Cristo fomos libertos da escravidão. Não do Egito, mas da escravidão do nosso pecado. Assim como no Egito havia escravidão, no pecado também há. Em Cristo nós somos verdadeiramente livres para lutarmos contra o pecado. Ansiamos pela terra prometida, o céu, a nossa Canaã, onde haverá abundância do Pai. E o Senhor, na sua graça, vai nos dando alguns vislumbres de como será, para nós podermos percorrer o caminho e conseguirmos chegar até ao fim. Daí que precisamos de olhar para Jesus, Hebreus 12:2, olhar para Jesus, para que o nosso coração sinta as promessas do Pai. Então, olhos que veem, coração que sente. Precisamos então de olhar para Jesus, para que o nosso coração sinta as promessas do Pai. Segunda lição. Josué e Caleb não olharam para as dificuldades, apesar de sofrerem as dificuldades, porque tinham os olhos colocados no sítio certo. Não paralisaram porque tinham esperança. E quando não há esperança, há medo. E o medo bloqueia-nos. Se não olharmos para o céu, se não pensarmos naquilo que está reservado para nós no fim, se nós não tivermos esta esperança, os problemas desta vida, alguns mesmo enormes, irão consumir-nos. E rapidamente, então, os efeitos deste mundo corrompido pelo pecado irão controlar-nos e não os efeitos daquilo que Cristo fez na cruz por nós. Tem medo? Tem medos em relação ao futuro? Tem bloqueios em relação ao futuro? O medo encontra-se naquele lugar onde achamos que o cuidado de Deus e a esperança que há em Cristo não nos chega. Se nós pensarmos que o medo sobre o futuro, na verdade, é um desacreditar na bondade e na providência de Deus e que a esperança que há em Cristo não nos chega, faz-nos dobrar mais os nossos joelhos, sermos mais sinceros para com o nosso bom Deus e admitirmos que andamos na luta. Terceiro lugar, Josué e Caleb sentiram alegria em Deus e por isso não murmuravam.
O povo de Israel murmurava porque a alegria deles estava centrada no conforto das suas vidas. Um coração alegre não murmura. Nunca conheci um reclamador ou um murmurador feliz. O povo achava que Deus não lhes chegava e por isso queriam ser como os outros povos. Como é que surgiram os reis em Israel? Precisamente com esta tónica. Queremos ser como os outros. Então, se Cristo não nos chega, nós iremos reclamar. Então, e se Cristo nos chegar, nós não iremos murmurar e nem desejar ser como os outros. E muito menos ter o que os outros têm. A murmuração retira-nos a memória daquilo que Deus fez por nós no passado, daquilo que Deus está a fazer no presente e, sobretudo, daquilo que Deus irá fazer por nós no futuro. Por isso, mesmo quando nós pensamos até em igreja, nós devemos ter cuidado quando falamos da noiva de Cristo. Porque ao falar mal da igreja, nós estamos a falar mal da noiva de Cristo. E não há nenhum noivo, aqueles... E daqui a pouco ali a Joana e o Guga estão a fazer um ano de casados, não é? E acho que foram os quem casaram aqui mais recentes. Certamente que quando era noivo, o Guga não gostava que dissessem mal da sua noiva. E às vezes nós somos muito cruéis para a igreja, na qual às vezes até fazemos parte. Então, antes de murmurarmos e dizermos mal, devemos pensar o que é que eu estou a fazer para mudar. Porque às vezes as pessoas olham para a igreja e dizem, o que é que esta igreja tem para me oferecer? Em vez de pensarem, o que é que eu posso oferecer a esta igreja? Porque é a tónica do restaurante. Eu sou servido, vêm cá os empregados e no fim até pago. Pronto. Estou servido, estou contente, não gosto, mudo de restaurante e não venho cá mais. E às vezes as pessoas olham para a igreja assim. Serviram-me bem? Tem bom louvor, a pregação, não tem? Não gosto daquelas pessoas. Olha, vou para outra. Às vezes em Tondela isso não acontece, quer dizer, quem não estava satisfeito que remédio tinha que aguentar com o pastor, porque não havia lá outra igreja. Não é? Mas em Lisboa, às vezes, não estamos satisfeitos, vamos mudar. Não, vamos ser igreja, vamos lutar. É preciso, eu faço. É preciso, eu luto. Não estou contente, vamos em frente. Não há igrejas perfeitas. A começar em nós, a começar em mim. Não há igrejas perfeitas. Então, pensemos, a palavra é pregada, a Bíblia é pregada, meus irmãos, vamos em frente. É a palavra que faz tudo. Cuidado com a murmuração. Quarta lição. O povo de Israel queria que as coisas acontecessem de uma determinada forma e quando não era, revoltava-se contra Deus. Ser abençoado por Deus não é sinal de ausência de problemas ou de obstáculos na nossa vida. Também não é sinal de que os nossos sonhos irão se concretizar. Não devemos confundir os nossos desejos com a vontade de Deus e nem viver a nossa vida a tentar que Deus se conforme a esses mesmos desejos. Muitas vezes eu fiz da oração aquilo que os meus filhos fazem comigo, que é, querem recentemente, querem uma pastilha. Eu disse, agora não. Papai, eu quero uma pastilha. Não. Papai, eu quero uma pastilha. Já disse que não. Papai, eu quero uma... Já disse que não. Depois do almoço comes a pastilha. Não, eu quero agora. Não. E às vezes a minha oração era assim com Deus. Senhor, eu quero isto. Senhor, eu quero isto. Senhor, eu quero isto. Não é? Senhor, esta é a minha dificuldade. Mas submeto a minha vontade à tua vontade. E até... A Bíblia fala disso, não é? Que nós devemos orar, pedir, insistir. Até a vontade do Senhor não acontecer, ou na mudança das circunstâncias, ou na mudança do nosso coração, nós vamos continuar a orar. Não no sentido de reclamar, dá-me, Senhor. Mas, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso sentir a Tua presença. Senhor, vem abrir o meu coração, vem abrir a minha mente, responde aos meus anseios. Tu dizes na Tua palavra que nós devemos lançar as nossas ansiedades sobre Ti, porque Tu cuidarás de nós. Então, Senhor, toma as minhas ansiedades. Elas são muitas, elas muitas vezes perturbam a minha vida. Toma, Senhor, e cuida de mim, porque eu não sei cuidar da minha vida. E na oração nós estamos a dizer isso. Não é? Senhor, eu não sei cuidar da minha vida, és Tu que tomas conta. E por isso é que talvez tenhamos problemas em orar. Porque a oração reconhece que Deus é Senhor e nós não. Então, ao orarmos, possamos dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. É preciso servir, eis-me aqui, Senhor.
Vamos de férias? Eis-me aqui, Senhor. Mesmo nas férias eu quero te glorificar. Eis-me aqui. É uma disposição total, muitas vezes sem saber o roteiro, e mesmo sabendo que pode e haverá sofrimento. Então lembre-se, é sempre a graça de Deus em nós, através de nós, e nunca por causa de nós. E ainda bem que não é por causa de nós. Porque se fosse por causa de nós seríamos mesmo desgraçados. Então que Deus nos ajude a olharmos para que o nosso coração possa sentir. Olhos que veem, coração que sente. Que Deus nos ajude.